Saudações a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos. É mais uma lição da Escola Sabatina e desta vez vamos juntos estudar a lição número 5, que tem como tema a ira do amor divino. E como sabem, estamos aqui com os nossos irmãos e juntos vamos estudar a lição. Estamos aqui com o nosso irmão Jonas. Irmão Jonas, pode saudar aos nossos irmãos lá? Saudações, queridos irmãos. Sejam bem-vindos a este que é o vosso canal IAG. Não demora, pegue o trimestrar a sua Bíblia e juntos vamos estudar as Sagradas Escrituras. Exatamente. Estamos também com o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério. A paz do Senhor esteja com todos os irmãos aí em casa. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos a esta lição. Muito bem. Na verdade, este é que é o seu canal IAG Moçambique. Se ainda não é inscrito no canal, então inscreva-te no canal, compartilhe este vídeo para as demais pessoas, coloque aí o seu like, que é muito importante, e também deixe os seus comentários para que juntos possamos continuar no estudo da lição. Desta forma, para começarmos, vamos pedir ao nosso irmão Jonas para fazer uma breve oração. Oremos. Santo e maravilhoso Pai, Criador dos céus e a terra, graças te damos, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Neste momento pedimos a sua santa presença. O mesmo Espírito, ó Pai, que inspirou seus servos para descrever estas Sagradas Escrituras, esteja presente aqui a fim de nos clarificar tudo quanto é verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, é importante que nós possamos continuar a estudar as Sagradas Escrituras para que assim estejamos prontos para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A ira do amor divino. Vamos agora juntos ler o verso que nos irá dirigir durante esta lição número 5, que encontra-se no livro de Salmos, capítulo 78, versos 38. Pega a sua Bíblia e junto vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Então, nós encontramos aqui o verso que mostra a ira de Deus, que foi segurada por Ele mesmo durante longo e longo tempo. Porém, as coisas não podem terminar por aí. Embora a compaixão de Deus seja frequentemente reconhecida e admirada, muitos acham perturbadora a ideia de sua ira. Então, aquele Deus que ama também demonstra o seu amor e quando a pessoa, por exemplo, goza desta misericórdia de Deus e passa os limites, o que acontece é que, por esse mesmo amor, então Deus faz a questão de trazer a sua ira, para mostrar também que Ele ama. E quando as pessoas vivem continuamente na maldade, o que acontece é que este mesmo Deus mostra a sua angústia. Pelo quê? Pelo mal. Então, esta angústia é que depois traz a ira de Deus. Mas Deus continua sendo amor. E estamos aqui com o irmão Thomasene para poder trazer-nos mais acerca deste amor de Deus, que por causa do mal, ele fica angustiado. Até que ponto, então, o Senhor tem esta misericórdia e chega a um nível em que ele traz, demonstra a sua angústia pelo mal diante das pessoas. É uma lição muito importante. Na verdade, muito se tem dito, as pessoas pensam, por Deus ser amor, Exato. Deus não manifesta a sua ira. O que é isso de ira? A ira é uma resposta de Deus contra o mal. Exato. Então, Deus, por ser um ser santo, um ser perfeito, claramente que não há comunhão entre o quê? As trevas, a maldade. Exato. Então, a sua ira é face o quê? A toda a maldade. Quando nós vamos para o livro de Romanos 1, nos versos 18, nos é dito assim, que a ira de Deus é revelada sobre quem? Sobre todos os pecados e sobre todas as maldades, de todas as pessoas que fazem o quê? Que praticam o quê? A maldade. E por meio dessas maldades, eles exercem o desvio o quê? Das pessoas que querem conhecer o quê? Essa verdade. Exatamente. Então, a ira de Deus é manifestada sobre essas pessoas. E nós, quando vamos no livro de Isaías 59, versos 2, nos é dito o seguinte, que as vossas iniquidades causam separação entre quê? Entre mim e vós. Então, claramente que a ira de Deus manifesta-se por causa disso. Porque Deus, Ele nos fez para que nós possamos gozar da sua paz, da sua plenitude e para a vida eterna. Mas a maldade é que traz o que? Todo o sofrimento. E nós podemos ver isso através de Adão e Eva. Nós encontramos quando eles pegaram, o que aconteceu?
eles próprios afastaram-se de Deus. E um sinal importante nisso que nós podemos encontrar, o fato de Deus expulsar Adão e Eva, há um simbolismo naquilo. Quer dizer, havia ali rompido aquela harmonia que havia sido dada quando o homem foi feito perfeito. Então aquilo simbolizava uma separação entre Deus e o homem. E essa separação só é possível ser reconciliada através de Jesus Cristo, que veio e morreu por nós. Por isso é que nós encontramos que aqui o autor nos cita um ciclo. Temos um ciclo no Salmo 78, em que se baseia esse ciclo. Nós encontramos um povo que se rebela contra Deus. Então, ao mesmo tempo, nós sabemos que o pecado causa separação entre Deus e o homem e o Deus. O que acontece? Então, reside mesmo uma separação. Deus fica aí e assiste, porque ele respeita o livre-arbítrio. Mas, contudo, o que aconteceu com essas nações? Nós encontramos, muitas das vezes, são governadas pelos gentios, os povos idólatras, os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, e Deus permite. Faça esse cenário, o que acontece de novo? Eles voltam a pedir o quê? Misericórdia a Deus, e ele os aceita. Mas, contudo, voltam a rebelar-se. Mas será que esse ciclo termina aí? Claramente que não, porque a misericórdia de Deus tem limites. Por isso, nós fomos a perceber o povo que andou no deserto. Muitos deles tiveram que fazer o quê? Que morrer, não entrar na Canaã terrestre, na terra prometida. Por quê? Por causa da desobediência. Então, essa misericórdia, ela tem limite. Então, quanto mais nós negligenciamos as várias oportunidades que Deus nos concede, a ira de Deus já se acende sobre nós. Porque o mesmo Deus que é amor manifesta a sua ira como sinal do quê? Contra o mal. Exatamente. Realmente, este Deus que é amor, ele traz sempre a sua repreensão para aqueles que ele ama. Então, para que eles possam saber viver em justiça, porque é para isso que a palavra do Senhor nos leva a refletirmos. E na lição da segunda-feira nós temos aqui, Deus é tardio em irar-se. Este mesmo Deus que é tardio em irar-se, quando nós olhamos para a história que é nos trazida aqui na lição da segunda-feira, fala da história do Jonas. Este homem que Deus tanto confiou para que pudesse ir à terra de Nínive para poder trazer a mensagem de repreensão, porque era um povo que estava totalmente corrompido. Mas era necessário que ali viesse alguém para poder trazer uma mensagem de advertência, uma mensagem de juízo. Se nós formos a ver, muitos hoje são chamados para poder trazer uma mensagem de juízo ao povo, segundo o livro de Apocalipse. O que nós podemos aprender com as lições que estão trazidas aqui na história do Jonas? Uma vez que todos nós sabemos que a nossa missão é pregar o Evangelho, mas, porém, podemos, pela nossa visão humana, ver dificuldades para pregar o Evangelho, e isso leva-nos a recuar naquilo que é a orientação de Deus. O que é que nós podemos aprender aqui? Muito bem. Quando nós falamos do amor de Deus, não é, conforme os irmãos aqui estão a dizer, isso reflete o caráter do próprio Deus, não é? Aqui a lição é bem clara, não é? Quando fala de tardio em irar-se. Quem é este tardio em irar-se? Não o ser humano, mas sim o próprio Deus. O que aconteceu com Jonas? Quais são as lições que nós podemos tirar aqui no livro de Jonas? Primeiro, Jonas, ele acreditava que os ninivitas mereciam o quê? A justiça de Deus. Eles mereciam morrer, não é? Por essa razão que ele teve que irar-se contra o próprio Deus. E não só. O que aconteceu com Deus? Deus responde com compaixão. No primeiro capítulo do livro de Jonas, quando Jonas foi dada a palavra do Senhor para que ele fosse à cidade de Nínive, não é? Aqui encontramos que Deus disse para ele pregar o quê? Contra aquela cidade, porque a sua maldade subiu até o quê? A minha presença. Olhamos só, Jonas, ao invés de ele acatar aquilo que são as ordens de Deus, ele teve que fugir. Mas pela misericórdia de Deus, Deus teve que resgatar este Jonas. E depois disso, encontramos a ira de Jonas já no capítulo 4, a dizer o seguinte: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor
e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Agora, quais são as lições que nós podemos tirar? Eu aqui tiro duas lições. Primeiro, existe um contraste entre o amor de Jonas e o amor de Cristo, não é o amor de Deus. Primeiro, porque Deus ele é longânimo. E a segunda lição é porque Jonas pensava que ele ia ser chamado de falso profeta, porque ele lá pregou sobre o juízo e esperava que Deus pudesse castigar este povo, mas Deus em nenhum momento castigou este povo. Deus, o que ele agiu? Agiu com amor, porque aquele povo se arrependeu. Olhamos só, na verdade, a ira de Deus só pode prevalecer se as pessoas continuarem insistidamente onde no pecado e serem chamados por arrependimento e essas pessoas não poderem se arrepender. É por essa razão que aqui não aconteceu com este povo de Nínive, não é? Porque este povo caiu no arrependimento. Agora, outra lição que nós podemos tirar aqui, principalmente quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulos 12, versículos 39 e 40. Mateus 12, vou pedir ao irmão para que possa abrir aí em casa. Mateus capítulos 12, versículos 39 e 40. Diz o seguinte: ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Versículos 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olhamos só, aqui encontramos Jonas a tipificar o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo. Porque assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do quê? De um peixe, assim também Jesus Cristo ia o quê? Ia morrer e depois ia descansar no sábado e depois ele ia ressuscitar, que corresponde ao quê? Aos 3 dias, assim como Jonas ficou. Agora, Deus está a chamar novo Jonas nos tempos em que nós vivemos. Que esses Jonas somos quem? Sou eu e você, querido irmão, para que continuemos pregando o evangelho para aqueles que andam errantes perante a Deus. Muito bem. Realmente, Jonas teve este receio de cumprir com a mensagem de Deus. O que é que isso nos leva a pensar? Leva-nos a lembrar o que aconteceu mesmo na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós encontramos o Hazen Fox, que Deus quis lhe inspirar para que assim pudesse guiar o seu povo, porque a Bíblia diz claramente que sem profecia o povo se corrompe. Então Deus quis levantar o Hazen Fox para que pudesse fazer a obra que hoje é feita, ou desde lá é feita com a Ellen G. Goldwhite. Então, nós encontramos aqui uma rejeição do propósito de Deus. E isso é mal, segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas, graças a Deus, mesmo respeitando o livre-arbítrio, que o Jonas podia negar definitivamente, no final, depois, ele aceitou, para dizer que não foi Deus que obrigou-lhe a fazer, porque Deus não é aquele que simplesmente manda, mas também dá tempo para que a pessoa possa ter uma reflexão. Mostra-nos claramente que Deus, sendo ele justo, ele chega até a indignação. Porém, a indignação de Deus, segundo o que nós podemos ver, Deus não zanga, Deus não se arrepende, mas como ele tem sempre usado linguagem humana para melhor lhe entendermos, aqui a lição da terça-feira mostra-nos que este mesmo Deus, ele indigna-se mais com justiça. Conforme estava a dizer aqui o irmão, o povo de Deus, quando esteve a caminhar, durante a sua caminhada à terra de Canaã, no meio, o que aconteceu? É que tinha que haver uma seleção. Então, este mesmo Deus que queria lhes ensinar os passos para poder entrar na terra de Canaã, ele fez o povo parar e fazer uma seleção para ver se realmente há interesse ou não. Mas muitos são aqueles que acabaram ficando por ali, não entraram mais na terra de Canaã. Agora, segundo a própria Bíblia, nós temos hoje, segundo as profecias e a própria Bíblia, mostrando-nos que nós somos a última geração e também somos a Israel espiritual, que estamos a caminhar para a terra prometida, que é a Canaã celestial. Então, da mesma forma que o povo
colocou Deus nesta angústia, com justiça, ele repreendeu e fez com que muitos pudessem voltar. Será que poderá ser isto diferente para a Israel espiritual? Claramente que não. Exato. Claramente que não. Eu gostei muito porque o irmão fez uma referência muito boa de Eisenfoss em comparativamente a Ellen Goldwhite. Exato. Nós encontramos que ele foi chamado, mas antes dele Deus já agia por William Foy. Exato. Ele teve visões, ele era um servo de Deus e ele mesmo levou a obra de Deus avante. Mas após o desapontamento de 1844, nós encontramos que Deus chama esse homem, chamado Eisenfoss. Exato. Ele era um homem eloquente, era um homem próprio para aquela obra. Mas o que aconteceu com ele? Ele negou. Achou essa obra tão pesada demais para ele. E veja só como Deus, porque tudo quanto nós fazemos do bom, não é pelos nossos próprios métodos, porque Deus nos capacita. Deus foi levar aquela pessoa que era muito, mas muito frágil, sem nenhuma eloquência, e transformou-a numa grande profetisa. E hoje em dia nós podemos testemunhar, e o mundo também testemunha acerca dos escritos dela no White. A lei e o testemunho dela é verdadeiro. Então, indo concretamente naquilo que é a lição, se calhar um pouco antes de dizer que este homem, veja só, de tanto ter negado esse chamado, o que aconteceu? A ira de Deus manifestou-se sobre ele. Houve o fechamento da porta da graça para ele. Veja só, que depois de um tempo ele tentou convocou os irmãos ali numa igreja para tentar transmitir. Porque teve a primeira visão, negou. A segunda, negou. Mas quando ele por si só já quis transmitir aquilo, veja só, ele chamou e ficou ali calado. Não saiu mais nada, porque o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Será que não pode ser o nosso caso hoje em dia? Pode. A misericórdia de Deus tem limites. Não é o tempo que nós queremos, mas é o tempo de Deus. Então temos que ter muito cuidado nisso. Indo concretamente aqui na indignação justa, nós encontramos aqui, a lição nos traz acerca da indignação justa. Mas quem teve essa indignação justa? Claramente foi Jesus Cristo. Ele, quando dirigiu o seu templo, nós encontramos ali que lá no templo fazia-se coisas indevidas. Era um covil de salteadores, de ladrões. Então, os próprios sacerdotes, aqueles que haviam sido confiados as santas verdades, a fim de santificar o povo, de levar o povo a Cristo, de perdoar, o que acontecia? Eles eram instrumentos do inimigo. São eles que oprimiam o povo. Junto dos comerciantes, eles impunham ali preços exorbitantes, preços muito altos. Imagina só, a todo aquele que era desfavorecido, o pobre, não tinha como comprar um animal para o sacrifício. Então, a coisa mais importante para eles ali era o negócio. Será que não tem acontecido hoje em dia com os nossos sacerdotes? Realmente. Vemos que se importam mais com dízimos e as ofertas, não mais com propriamente a salvação da alma. Então, aquilo deixou Cristo muito indignado. Ele ficou muito indignado, no entanto, que manifestou-se ali a sua indignação. Então, ele abriu ali e deixou com que todos os animais pudessem o quê? Sair. A fim de que não continuassem o quê? A profanar o templo do Senhor. E assim aconteceu. E veja só, se nós formos ao livro Desejado de Todas as Nações, o Desejo de Todas as Nações, capítulo 16, encontramos lições muito preciosas. A nossa irmã Ellen White explica bem isso. Nós encontramos que a divindade de Jesus irradiou sobre a sua humanidade. Os próprios sacerdotes que tanto o enfrentaram, mas naquele momento não puderam enfrentar, porque o olhar de Cristo já anunciava todos os seus pecados. Eles fugiram. Só que chegado a casa, eles perceberam que eles haviam fugido por medo de Jesus. Então, o que aconteceu? Eles voltaram. Quando eles voltaram, encontraram ele mais ensinando o quê? As crianças e as pessoas. Então, essa indignação não nos diz algo hoje em dia. Nos diz, quer dizer, nós não podemos ser coniventes ao mal. Muitos de nós somos coniventes. Vemos na casa do Senhor, vemos perante os nossos irmãos coisas mais sendo feitas e mesmo assim calamos. E a palavra de Deus nos diz quem é conivente, aquele que cala, é pior que aquele que comete o pecado. Se nós formos para o livro O Espírito de Profecia, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 280, nos é dito uma coisa muito importante, que não há nenhum pecado que Deus abomina acima do outro, do que o fato de fazer o quê? De não fazer nada em tempo de crise. A indiferença e a neutralidade, o quê? Numa crise religiosa, é pior ou igual ao crime de afronta a Deus. Então, só isso nos diz muito. Então, nós devemos nos calar? Não. E mais uma lição importante. Vamos tentar pôr para aquilo que são os nossos tempos. Agora existem aqueles tempos
templos que existiam antes? Não. Claramente que Não, não, não mas existia um templo. Qual é o templo? O nosso Corpo. corpo. Então, se Cristo ele fez mudanças ali para tornar o corpo santo, não devemos nós fazer hoje para tornar o corpo santo? Obviamente. Claramente, por isso que em 1 de Coríntios 3,16 nos é dito o seguinte: o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se alguém destruir o quê? O templo do Senhor, o Senhor também o destruirá. Claramente que esta é a mensagem da reforma. Então nós temos que nos reformar. Há uma necessidade de nós tentarmos agregar tudo quanto deixa nosso corpo que é santo para a habitação do Espírito Santo. Para que essa justiça seja cumprida é nós. E que não haja nenhuma indagação sobre nós. Muito bem. Realmente, o que acontece é que a palavra do Senhor, ao se pregar esta mensagem, diz claramente que o Espírito afirma, dizendo o quê? Dizendo que nos últimos tempos, segundo o que estava a falar, irmão, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos aos ensinos de demônios. Então, ao invés de nós nos basearmos através dos ensinamentos de Jesus Cristo, vão preferir as pessoas dar ouvido aos espíritos de demônio. E nós corremos o risco de sermos enganados. Sabemos claramente que o que Satanás está a tratar agora é o plano de enganar as pessoas nos últimos tempos. São estes que nós estamos aqui a viver. Então precisamos estar muito atentos para que não sejamos levados ao engano de Satanás. E na lição da quarta-feira, temos Deus não se agrada em afligir. Quando nós olhamos, por exemplo, para o 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 8, a palavra nos diz o seguinte, dá-nos exemplo de pessoas que mesmo depois de ouvirem os mandamentos através de Moisés, quando eles saíssem, davam um testemunho falso. Então, afligiam as viúvas, quando nós lemos mais adiante, afligiam as viúvas. Isso poderá estar a acontecer também nos tempos de agora. Vamos lá ver o 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 8. A palavra diz o seguinte, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Então, aquilo que Moisés, ou aquilo que a palavra do Senhor tinha como ensinamentos, por causa de interesses pessoais, as pessoas não tratavam desses assuntos, não ensinavam às demais pessoas, porque existiam aí interesses pessoais. E isto, nós corremos o mesmo risco. O que Deus acha deste tipo de comportamento, mesmo na Israel espiritual, nos nossos dias? Muito bem. Eu aqui hei de fazer o paralelismo Exato. sobre o Israel literal e também com o Israel espiritual. Primeiro, quando falamos de Israel literal, estamos a falar dos nossos antepassados, dos nossos antigos pais. O que eles fizeram? Eles, na verdade, provocaram a ira de Deus, não é? Por causa da idolatria e abominações morais envolvidas. Olhamos só, eles, durante o dia, estou a falar do povo quando sai do Egito para a terra prometida, não é? Deus teve que abrir o Mar Vermelho, eles passaram em terra seca, e não só, eles foram conduzidos por Deus, não é? Durante o dia, não é, como uma coluna de nuvem, e durante a noite como uma coluna de fogo. Olhamos só, e mesmo assim eles tiveram que resmungar contra este Deus, que ele teve que prover tudo para eles. E tudo isso mostra quando nós vamos para o livro de Esdras 5:12, também vamos para o livro de Segundas de Crônicas, ou Segundos de Crônicas 36:16, Jeremias 51:24, 25 a 44. O que aconteceu? Esses antepassados, eles tiveram que irritar o quê? A Deus, e os entregou aos babilônicos, não é? Olhamos só, não porque não houveram sinais, houveram lá muitos profetas que profetizaram, mas mesmo assim eles negligenciaram o chamado de Deus. E eles zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as palavras dele e expulsaram ao ridículo os seus profetas. E a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. Quando nós vamos para a história, percebemos que, na verdade, Jerusalém, ela foi sitiada, não é? Primeiro, no ano 605 a.C., em que levam Daniel e também os seus amigos para a Babilônia. E depois também, por causa da relutância
E Babilônia também, ou Jerusalém foi sitiada também em 597 a.C. e depois continuou também em 586 a.C. Olhamos só, 3 vezes a cidade de Jerusalém foi destruída por causa da negligência do próprio povo. Não é? Por causa de Deus chamar a eles ao arrependimento e mesmo assim eles negligenciar. Queridos irmãos, na verdade, o que acontece com Deus? Ele nos chama nos dias de hoje. Agora estou a falar de Israel espiritual. Não é? Por que às vezes nós podemos negligenciar, assim como também aquele Israel negligenciou, quando Deus nos chama ao arrependimento e nós negligenciamos. Tal como os irmãos aqui disseram, não é? Vamos ver os sacerdotes. Sacerdotes, antigamente, hoje em dia estamos a falar dos nossos pastores. Antigamente, os sacerdotes, por causa de negligenciar aquilo que foi chamado de Deus, o que Deus fez? Ele teve que ausentar-se da parte dele. Eles começaram a pecar contra o Espírito Santo, não é? Deus teve que se afastar deles. E como está escrito, não é? Nós estamos a ler na Bíblia. Mas hoje em dia tem pessoas que também já pecaram contra o Espírito Santo, mas em nenhum momento isso vai estar escrito. Então, atenção com aquilo que nós estamos a fazer de negligenciar a mensagem de Deus. Tal como, não é, os profetas, eles anunciavam sobre a chegada de Babilônia ou do rei Nabucodonosor. Hoje em dia também nós estamos a exortar os membros para a chegada de Cristo. Não é? Então, temos que estarmos sempre na reforma que Deus nos orienta. Então, Deus sempre chama-nos à reforma, porque Ele sabe que o tempo que nós temos aqui na Terra é, na verdade, curto. Então, sendo assim, nós precisamos voltar para a nossa casa. E é assim mesmo que Deus, na lição da quinta-feira, demonstra a compaixão. Então, tanto Ele, assim como nós os homens, seguindo o exemplo, devemos demonstrar a compaixão com o quê? Com os nossos próximos. E Deus demonstra a compaixão também com toda a humanidade. Por essa razão, que não é vão o tempo de misericórdia que o Senhor está nos dando. É por causa da compaixão que Ele tem por nós. Por essa razão, se nós formos a ler o Antigo Testamento, víamos que a repreensão era na hora. Era a lei dita, a lei de Moisés, não é? Era olho por olho, ok? E quando é olho por olho, não leva muito tempo. Mas por causa do amor e a compaixão que Jesus tem, nós hoje temos este tempo mais estendido de quê? De misericórdia. Mas então, não é intenção dos homens hoje não usar da compaixão de Deus e usar olho por olho. Não existem líderes, quer sejam religiosos, assim como também de fora. Então, estas coisas parecem estar a aumentar cada vez mais e não estamos a usufruir da compaixão que Cristo aqui nos ensina. O que o irmão Tomasceno tem a acrescentar quanto a essa parte? É importante destacar um ponto. O irmão bem disse aqui acerca da compaixão. Essa compaixão manifestou-se por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas qual é o objetivo dessa compaixão? É para que o povo arrependa e abandone o pecado. Abandone o pecado. Se nós queremos manifestar essa compaixão, primeiro temos que tomar o primeiro passo. Veja só, a mensagem de Deus aqui é clara. Se Cristo veio primeiro, começou pelo apetite, Exato. Então se nos diz muito isso. E se nós vencermos o apetite, então podemos vencer o quê? Todos os outros pecados. Exatamente. Todos os outros pecados. Então, a origem do mal para nós, onde está? Está no apetite. Está no apetite. Adão caiu no apetite. E a Eva. E Cristo veio também restaurar através do apetite. Então, a mensagem de hoje em dia, para o povo de Deus, é que deve vencer o quê? O apetite, para que possa demonstrar essa compaixão. Esse amor ao próximo. O amor ao próximo não se cinge só em fazer o bem para as pessoas, mas também divulgar o quê? As boas novas. E quando nós tivermos esse Cristo em nosso ser, o que vai acontecer? Nós passamos a ser testemunhos, testemunhas vivas. Exatamente. Então, claramente, vai fluir vão fluir as boas obras. E a compaixão será estendida às demais pessoas e elas assim encontrarão a Cristo. E como últimas considerações, irmãos, falando dessa compaixão, em poucas palavras. Muito bem. Na verdade, a perseguição purifica a igreja. Quando nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 5, versículos 10, diz que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dela é o reino pois deles é o reino dos céus, não é? Então, aqui basicamente encontramos que quando nós somos perseguidos, em nenhum momento nós devemos buscar vingança,
não é? Para os que nos perseguem, não é? Mas devemos orar por eles. E não só a perseguição, na verdade, vai nos purificar. O que nós devemos fazer? Temos que orar pelos nossos inimigos. E não só no livro de Provérbios 20, 22, aqui diz, não diga, eu farei pagar o mal que me fez. Espere no Senhor, Ele dará o que? A vitória a você. Não sou eu que devo pagar o mal, mas quem deve pagar o mal é quem? É Deus, porque Ele é justo, não é? E não só, nós encontramos que diz, não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará o que fez. Nós costumamos fazer isso, não é? Mas quem costuma fazer isso é o próprio Deus. Exato. Não é? Esta é a mensagem que gostaria de deixar neste momento para o querido irmão. Nunca fazermos justiça pelas nossas próprias mãos, mas Deus é que é justo, então Ele julgará a cada um. Desta forma, chegamos ao fim de mais uma lição. Queremos pedir que o irmão possa colocar aí o sino de notificações, inscrever-se no canal, compartilhar com as demais pessoas e também deixar os seus comentários, que são muito importantes. Desta forma, nós queremos despedir, que Deus possa abençoar e até a próxima. Amém.